meus amigos e amigas, irmãos e irmãs em Cristo, queridos internautas. É uma alegria muito grande poder falar no dia de hoje da Palavra de Deus para você. Hoje vamos falar sobre o Salmo 91, tão citado e tão cortejado pela maioria das pessoas com a chamada síndrome religiosa, principalmente os mais supersticiosos que existem. Vamos ao comentário teológico desse texto. Nada a ver com a denominação religiosa X ou Y, nada a ver com tradição religiosa de alguém, mas o contexto da verdade da palavra de Deus do ponto de vista teológico. Pois bem, o Salmo 91 é um dos textos mais conhecidos e amados das Sagradas Escrituras. Ele é frequentemente chamado de o Salmo da Proteção, devido à sua forte ênfase no cuidado divino sobre aqueles que confiam em Deus. Então, vamos à análise teológica. Primeiro, o contexto do Salmo 91. O Salmos 91 não traz nenhuma atribuição explícita de sua autoria, mas muitos estudiosos sugerem que pode ter sido escrito por Moisés, assim como o Salmo de número 90, ou por Davi. Seu contexto histórico não é claro, mas a mensagem central é universal: a segurança daqueles que habitam na presença de Deus. O Salmo 91 reflete uma experiência de proteção divina diante de perigos físicos e espirituais. A sua linguagem é altamente poética e simbólica. O ponto 2 é sobre a estrutura do Salmo 91. Vejamos. Primeiro, a confiança no Senhor. Isso está nos versículos 1 e 2. Segundo, a proteção divina sobre os justos. Está nos versos 3 ao verso 13. E, em terceiro lugar, a promessa direta de Deus. Isso está nos versículos 14 a 16. Então vamos ao comentário do Salmo 91, versículo por versículo. Esse é o terceiro ponto deste estudo teológico. O verso 1 e 2 fala da confiança no Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar no esconderijo do Altíssimo significa viver em intimidade com Deus, não apenas buscar refúgio em momentos de dificuldade. Tem pessoas que não lembram de Deus em momento algum, mas quando vem um problema, uma doença pesada, daquelas incuráveis, aí começam a fazer o quê? Suas preces. E recorre ao Salmo 91. Deus não é injusto e naquilo que Ele puder derramar o seu poder, o seu amor e a sua graça, Ele o fará. Mas precisamos de estar escondido sob as asas do Senhor, sob a proteção do Senhor, todos os dias. E não só nos momentos de tempestades, não só nos momentos de dificuldades. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Isto expressa proteção e proximidade. Assim como uma sombra está sempre próxima, Deus está junto
dos que nele confiam. Deus está junto daqueles que nele confiam. E o salmista diz mais: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Meu refúgio e fortaleza. Deus é um abrigo seguro contra qualquer tipo de ameaça. Em um outro salmo, o salmista diz assim: o que me poderá fazer o homem? Não tenho nada que temer. E no Salmo 46, o Senhor é o meu refúgio, fortaleza, seguro. Estou. Meu refúgio e fortaleza. No versos 3 ao verso 8, nós temos a proteção divina contra perigos visíveis e invisíveis. Nós não temos apenas perigos visíveis, perigos materiais, físicos. Há perigos invisíveis, perigos do mundo espiritual. Humanamente falando, nós não o vemos, mas ele existe e eles atacam. Então o salmista diz aqui: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço do passarinheiro representa armadilhas preparadas pelo inimigo, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Ele te livrará da peste perniciosa. Aqui está a alusão às pragas, doenças, desastres inesperados. Deus guarda os seus filhos até mesmo de perigos invisíveis, porque Ele tem todo o poder no céu e na terra. E o verso continua dizendo algo maravilhoso: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Cobrir com penas. Isto é uma imagem de ternura e cuidado, semelhante a uma ave protegendo seus filhotes. Jesus um dia disse para Israel: Ah, Israel, quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha ajunta os seus pintainhos, mas tu não quiseste. E Jesus estava repetindo um dos textos lá do Velho Testamento, quando Deus disse através do profeta: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim, longe, longe. Sua verdade é escudo e broquel. Sua verdade como escudo. A verdade de Deus é uma defesa contra o medo e as mentiras do inimigo. E é um broquel. O inimigo pode te ameaçar. Pode até jogar algo sobre você. Mas se você estiver debaixo das asas do Senhor, você estará seguro, protegido. E o versículo continua dizendo: não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. O Senhor te protege. Então você não precisa ter medo. Lá no Salmo 23, o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Este versículo cobre perigos, tantos perigos diurnos quanto noturnos. Tanto perigos físicos quanto espirituais. Esse versículo mostra que Deus protege seus servos continuamente, 24 horas por dia. E o Salmo 121 diz isso. Aquele que te guarda
não dorme. E o texto continua dizendo: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque você tem um escudo e o broquel, porque você está debaixo das asas protetoras do Senhor, do grande Deus, do Todo-Poderoso. Os versos de 9 a 13 desenvolvem algo muito especial: o poder da fé e a vitória sobre o inimigo. E o salmista diz algo maravilhoso aqui no texto. Ele diz assim: porque tu, Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizestes a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Deus é a fortaleza daqueles que nele habitam. E essa proteção se estende até mesmo à família e ao lar. Lá no Novo Testamento, um dos apóstolos disse a seguinte frase: olha, o inimigo não pode te tocar, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E aí podemos recorrer ao Salmo 34, quando diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme, daquele que o buscam, daquele que procura se esconder debaixo ou à sombra das asas do Onipotente. Os anjos são ministros de Deus para trabalharem em favor dos servos de Deus. Isso é maravilhoso, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos, quaisquer que seja a sua direção, o seu desejo, o seu caminhar, o seu viver, o seu querer, os seus sentimentos, suas emoções. Se estiverem ali no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, você pode descansar. E você não vai tropeçar. Você não vai tropeçar. Não vai cair. E se você estiver fraquejado na fé e de repente você cair, aí temos a palavra de Deus dizendo que o Senhor levanta os abatidos, que o Senhor dá força aos enfraquecidos. É maravilhoso pensar na palavra de Deus desta forma, e não apenas como um amuleto. A palavra de Deus é para ser levada a sério. A palavra de Deus é para ser desenvolvida em nossas mentes, em nossos corações. Pelo exercício da fé estaremos protegidos, mas por um amuletozinho, não, senhores, não, senhora. Você não estará protegido. Ah, porque o Senhor me protege. Ah, o Senhor protege se você estiver escondido nele, estiver no esconderijo do Altíssimo. Aí você pode descansar. Mas se você não tem compromisso com Deus, Deus não tem compromisso contigo. O seu caminho será guardado, as suas decisões, tudo quanto você é, tudo quanto você tem, serão guardados se você estiver no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Aí você pode descansar. Deus envia anjos para proteger os justos. Esse é um conceito reforçado em diversas passagens da Bíblia. Hebreus capítulo 1, verso 14, Mateus 4, verso 6, quando depois da tentação, os anjos do Senhor vieram confortar a Jesus Cristo,
depois dos 40 dias e 40 noites de jejum e oração, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Eles te sustentarão em suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Este versículo foi citado por Satanás quando tentou Jesus no deserto. E Cristo respondeu: e não devemos tentar a Deus. Quando Satanás citou a Bíblia para Jesus, Jesus disse: olha, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A proteção divina não é uma desculpa para ações imprudentes. O indivíduo apronta, aí corre para dentro da igreja, põe a Biblinha debaixo do braço e acha que está protegido. Não. Você não teve compromisso com Deus. Você não fez o que o Senhor mandou. Você não fez aquilo que foi pedido na palavra de Deus. Você não se comprometeu com as coisas de Deus. Está querendo salvação agora? Está querendo proteção? Você aprontou. Deus viu, os anjos viram, o diabo viu, e o diabo falou assim: agora é minha vez. E vai lá. Ele joga as suas setas inflamadas, envenenadas, e te atinge, mesmo dentro da igreja. Mesmo dentro da igreja, porque estar na igreja é uma coisa, e fazer parte da igreja de Cristo é outra coisa. Então, meus queridos, amados irmãos e irmãs, digníssimos internautas, preste atenção no que diz a palavra de Deus. Não é o que dizem por aí afora. Alguns missionários, bispos, apóstolos, muitos pregadores que tem por aí afora, que pegam textos da Bíblia e fazem desse texto amuletos. E aí você crê naquele texto isolado da palavra de Deus, como os esotéricos creem nos duendes, nos gnomos. Você não vai a lugar nenhum, você não terá nenhum alívio, proteção, segurança, se você não estiver debaixo da proteção divina. Se você não habitar no esconderijo do Altíssimo. Não é eu que vou me esconder indo para a igreja. Não é eu que vou me esconder ficando quietinho em casa. É o Senhor que vai me esconder e me proteger. Deixa Deus te esconder e te proteger. Aí você não estará vulnerável às setas malignas. Você não estará vulnerável às doenças, às pestes perniciosas, à perseguição do inimigo. E ainda que seja ameaçado, não tem problema. O Senhor é contigo. Ele te protege, Ele te ampara. Você está protegido no esconderijo do Altíssimo. Este versículo foi citado várias vezes. Ninguém pode me tocar porque eu sou de Deus. Será mesmo que você é de Deus? Ou você criou apenas um slogan, eu sou de Deus? E você tem um amuletozinho e usa isso como se fosse uma grande defesa. Não, você não está protegido desse jeito. E a palavra de Deus continua dizendo: pisarás o leão e a áspide, ou a cobra, a serpente. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Isto simboliza a vitória sobre as forças malignas. O leão representa um poder destrutivo. A serpente simboliza o engano, a mentira e a traição. Você precisa estar protegido. Você precisa estar protegida. Porque o leão brama
ferozmente, rondando ao nosso redor, buscando a quem possa tragar. O diabo não pula em você se você não deixar brecha. E não adianta fazer sinalzinho da cruz, beijar o crucifixo. Não adianta você correr para a igreja. Tem gente que quando está num problema seríssimo começa a cantar hinos. Quem canta seus males espanta. Ledo, engano. Não existe isso. Você tem que estar escondido no esconderijo do Altíssimo. Não é um versículo isolado, não é um hino, não é um sinal de devoção que vai te proteger. Você tem que estar no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente descansará. É valioso entender a palavra de Deus como ela é. Os versos 14 a 16 está a promessa de Deus. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei sobre um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Aqui está tudo aquilo que eu falei agora há pouco. Deus dizendo, porquanto tão encarecidamente me amou. Se você não amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, se seu amor é superficial, se você ama a Deus só no momento da dificuldade, das tempestades, no momento da solidão, no momento da enfermidade, você não amou a Deus. Porquanto tão encarecidamente me amou. Aí Deus diz, também eu livrarei. Pô-lo-ei sobre um alto retiro, porque ele conheceu o meu nome. Ele me conhece e eu o conheço. Jesus usou essa frase lá em João capítulo 10. As minhas ovelhas ouvem minha voz. Elas me conhecem e eu as conheço. O próprio Deus fala diretamente, prometendo livramento e exaltação àqueles que o amam. Você pode estar sendo humilhado na terra. Está sendo questionado por todo mundo. Mas se você ama a Deus, o próprio Deus fala diretamente, prometendo livramento e exaltação, porque os humilhados serão exaltados. Jesus disse assim, bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos pela justiça por amor do meu nome. Regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão naquele dia. E a palavra continua dizendo algo maravilhoso. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. O cristão não está isento de perseguições, de tentação, de sofrimento, não está isento de enfermidades, não está isento dos problemas físicos, materiais, e também não está isento dos ataques no mundo espiritual. Ninguém está isento a isso. Aí Deus diz, ele me invocará e eu lhe responderei. O cristão tem esse privilégio. O servo de Deus tem esse prazer. O servo de Deus tem esta chave de abrir as portas dos céus. O verdadeiro cristão não tem intermediários no mundo material. O verdadeiro cristão, ele fala diretamente com Deus, porque ele tem a chave. Ele me invocará e eu lhe responderei. Eu falo diretamente com Deus. Ele é o meu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Deus responde às orações e não abandona seus filhos na tribulação. Deus não é aquele indivíduo que era seu companheiro até aquele momento, mas quando veio o problema, ele foi embora e te largou. Não, Deus não faz isso. Há uma outra promessa de Deus nesse verso. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. A promessa de Deus está de pé. A promessa final é de vida longa e principalmente da salvação eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu lhe mostrarei a minha salvação. Estamos chegando ao final desta mensagem. Vamos à aplicação teológica desse salmo, o Salmo 91. Primeiro, a proteção de Deus é real, mas não deve ser interpretada como uma promessa de isenção de sofrimento.
Jesus disse: no mundo tereis aflição. Em Mateus capítulo 11, verso 28 a 30, Jesus disse: olha, vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque mesmo nos momentos de aflição, há um descanso na vida do verdadeiro cristão. Ele sabe em quem ele pode confiar e sabe que a vitória está prestes, porque há um Deus que cuida de cada um de nós, servos de Deus. Deus pode nos livrar, mas sua proteção está ligada ao seu propósito soberano e está condicionado à minha fé, ao meu amor a Ele. O segundo ponto dessa aplicação teológica é a confiança em Deus deve ser contínua. O Salmo fala de habitar na presença de Deus, não apenas de buscar um refúgio para se proteger de um problema iminente. O Senhor é o refúgio permanente. E não de vez em quando eu precisar, eu corro para lá. Não deve ser assim. O terceiro ponto dessa realidade sobre o Salmo 91 é a presença de Deus nos livra do medo. Não importa o que enfrentamos, saber que Deus está conosco nos dá paz e segurança. Não importa os momentos em que estamos vivendo. Eu estou sofrendo muito. Há um motivo pelo qual existe esse sofrimento? Esse sofrimento foi causado por você mesmo ou é uma opressão do inimigo? Se é opressão do inimigo, fica tranquilo porque o papai te protege. Agora, se você está em pecado, se você está em falha com Deus, aí você vai ter que arcar com as consequências. Não importa o que enfrentamos, Deus está conosco. Então temos paz e segurança. O Salmo 91 aponta para Jesus Cristo. Mostra tanto quanto Jesus sofreu na sua vida, no seu pouco tempo aqui na terra. Jesus resistiu à tentação do diabo usando as Escrituras. E ele venceu o inimigo. Isso é um exemplo. Nós podemos vencer o inimigo usando a palavra de Deus com autoridade espiritual. Nele encontramos a proteção e a salvação definitiva. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É maravilhoso saber que temos Jesus Cristo para nos acompanhar e, através do Espírito Santo, recebermos a proteção divina. Mas temos que estar no esconderijo do Altíssimo. Nós não temos que apenas correr para lá, nós temos que estar lá. Chegamos à conclusão de algo maravilhoso. O Salmo 91 é um poderoso lembrete da fidelidade e do cuidado de Deus. Ele nos ensina que, ao confiarmos plenamente no Senhor, podemos viver sem medo. Lá no livro do profeta Isaías diz assim: eu, o Senhor teu Deus, te ajudo, te dou força, te protejo. Esse Salmo, Salmo 91, é frequentemente citado em tempos de crise, mas sua maior mensagem não é apenas sobre o livramento terreno, e sim sobre a confiança inabalável que podemos ter em Deus, que nos conduz à salvação eterna. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Que essa mensagem fortaleça sua fé e lhe traga paz e segurança em Deus. Até o próximo vídeo. Se você gostou dessa mensagem, comente, compartilhe. Se possível, inscreva-se em nosso canal. Precisamos atingir a meta de 1000 inscritos para que o YouTube divulgue o nosso trabalho para muito mais pessoas no mundo inteiro. Nós temos que atingir essa meta de 1000 inscritos, de 4000 visualizações. Nós estamos começando, estamos engatinhando nesta área de mídia. E eu conto com o seu apoio, conto com o seu carinho, conto com a sua colaboração. E
também com suas orações. Eu estarei orando por você. Que Deus nos proteja, nos ampare, nos guarde em seu esconderijo.